Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem. Tô com um convidado novo, convidado que já veio, tem novidade pra todo mundo, um assunto que olha, se eu ouvisse assim, lesse a playlist do Love the Problem, eu diria, puxa, esse me surpreendeu. A gente já, um pouco lá atrás, tentou falar um pouquinho sobre o tema, mas hoje a gente vai se aprofundar melhor. Mas, Flor, do que você tá falando, né? Bom, quando a gente fala sobre agilidade, transformação ágil, metodologias ágeis, a primeira imagem, acho que a primeira ideia que surge é, tipo, tecnologia. Estamos falando de tecnologia, seja lá do que for, é tecnologia. Mas será que esse conceito, ou essa ideia, ou esse modelo mental, ele tá resumido à tecnologia? Só se aplica à tecnologia? Acho que não. Tem pra mim aí que vocês vão descobrir que não. Só que é o seguinte, a gente vai trazer o marketing para falar um pouquinho sobre a mistura com a agilidade. Funciona, não funciona? A gente vive aí num mundo onde o mercado está exigindo entrega cada vez mais rápido, campanha que ajusta em tempo real, a estratégia que responde à mudança de forma abrupta do comportamento de um consumidor. Será que isso é agilidade? Será que a gente está vendo agilidade aqui ou se a gente só está vivendo um caos eterno e sobrevivendo aí ao que está acontecendo? Enfim, eu trouxe hoje 3 convidados maravilhosos para falar sobre isso. Vão poder falar com muito mais propriedade do que eu. E eu vou pedir que vocês se apresentem. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Bem, eu sou o Oséias, pessoal. Prazer estar aqui no podcast da K21. Eu sou CEO da React, CEO de uma empresa pequena, né? São poucas pessoas, mas pessoas que fazem um trabalho muito bom. Nós somos focados em marketing educacional e tenho hoje a K21 como clientes. Então, acredito que assim, eu tenho uma honra de estar aqui, de ser convidado para esse podcast. Faço muita parte de digital, onde eu trabalho tráfego, trabalho também a parte de inbound, automação e coisas do tipo, criação de sites, landing pages e tudo mais. E é um prazer estar aqui, pessoal, e aprender com vocês sempre. Obrigada, Oséias. Seja bem-vindo. Quem mais? Essas duas lindas que eu tô olhando aqui, vocês ainda não têm o prazer de olhar para os meus convidados, mas, gente, spoiler, vai mudar. Se prepara aí quem tá ouvindo, isso daí vai mudar também. Por favor, se apresentem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele Cítico. Eu já atuo com marketing há mais ou menos 12 anos, faz um tempinho que eu tô nessa estrada do marketing. Comecei trabalhando com marketing tradicional e me especializei em marketing para B2B e hoje faço parte do time de marketing da Knauer e K21, junto com Flor, junto com Rafinha, que tá aqui com a gente. É um grande prazer estar com vocês hoje aqui nesse episódio do Love the Problem. E acho que o meu contato com agilidade começou há um tempo atrás, dentro de empresas de tecnologia, que é o berço da agilidade, né? Onde a agilidade faz parte do dia a dia de quem está trabalhando. E eu comecei a atuar com a agilidade ali muito mais na pontinha do iceberg, que era para lançamento de novos produtos, é onde a gente vê a agilidade rolando de forma mais comum. Porém, aqui hoje, né, dentro do time da K21 Knauer, foi quando eu aprendi a trazer essa mentalidade, ou seja, o mindset da agilidade de verdade, para mudar a forma de trabalhar em tudo que a gente faz. Então, hoje, essa maneira de trabalhar de forma ágil faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e acho que isso transformou totalmente a forma como a gente trabalha e os resultados que a gente entrega. E é um pouco disso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. Muito bem, muito obrigada. Tá tentando, olha aí uma nova host do Love the Problem pra vocês. Vocês viram essa voz doce, suave, de locutora dessa mulher, gente? Maravilhosa. E por último, mas não menos importante, Rafinha, se apresente pra quem ainda não te ouviu. Já sou figurinha carimbada aqui, né? Repetida. Bom, gente, sou Rafinha, Rafaela Fonseca, sou sócia e head de marketing e estratégia de portfólio aqui na Knauer, na K21. Comecei minha carreira em tecnologia, né? Já devo ter contado isso em algum episódio, que eu já não me lembro mais de tantos que foram. Mas hoje estou mais inserida aqui dentro do contexto de marketing, né? E esse episódio é um episódio para mim muito interessante, né, da gente trazer essas perspectivas, porque tem muitas realidades do marketing que são afetadas diretamente pela necessidade de se adaptar. E a gente tem muito prazo, a gente tem muita mudança de escopo, a gente tem muita mudança de necessidade. Normalmente é pouco prazo.
Muito prazo, muitas coisas com prazo, mas o prazo é sempre curto, né? Tá sempre tudo atrasado. E a gente trazer essa visão, né, de como a gente pode transformar essa realidade num dia a dia de trabalho mais sustentável, né? É algo muito importante, assim, pra gente discutir. Que não serve só pro marketing em si, né? Mas para várias outras disciplinas aí de trabalho, onde a gente tem que lidar com prazos apertados, onde a gente tem que lidar com estratégias que precisam se adaptar e mudar o tempo todo, né? E que não é mais, né? Essa realidade não é mais uma exclusividade só da tecnologia há muito tempo, né? Então, acho que tem bastante coisa legal pra gente conversar hoje. Muito bom, já tem algumas coisas que eu quero me aprofundar aqui que eu fui ouvindo e eu queria começar por você, Rafinha. Na verdade, ainda mais conhecendo sua trajetória, você já contou bastante pra gente aqui no Love the Problem, mas vindo de um lado da agilidade, com a aplicação de uma forma diferente ou talvez mais natural e entrando nesse mundo do marketing, qual foi a maior diferença que você sentiu, assim? Ou se teve, né? Existiu uma diferença? Boa. Eu acho que, né, refletindo aqui sobre as principais diferenças, né? Eu comecei na tecnologia com desenvolvimento de software, onde tudo é muito dinâmico e muitas vezes é razoável você fazer experimentos pequenos, né? Curtos, enfim. Depois eu fui para o desenvolvimento de produtos e aí comecei com produtos digitais, mas tive uma experiência grande com produtos físicos também, onde esse desafio já se faz presente. E aí, quando cheguei no marketing, né, a princípio, eu achei que seria bem mais tranquilo, principalmente na parte de marketing digital, né, que a gente está falando mais do online. Então, a princípio, eu entendi que se aproximaria muito dessa realidade de tecnologia, porém, a gente tem algumas questões dentro do marketing que a relação de causa e efeito, ela é distante no tempo. Então, mesmo que você faça um experimento curto, às vezes você demora para colher os frutos daquele experimento. E aí eu percebi, né, que, não sei se Oséias e Dani vão concordar comigo, mas a grande questão para a gente conseguir fazer bons experimentos do marketing é gerir a ansiedade, a nossa ansiedade e a ansiedade das pessoas. A ansiedade dos clientes, a ansiedade dos consumidores, a nossa ansiedade porque a gente também quer dar resultado o tempo todo. Se você não tiver paciência para algumas questões, às vezes você vai arriscar um experimento porque você ainda não viu o primeiro efeito dele. E aí você introduz uma nova variável, outra variável, antes de você conseguir colher os frutos. Ao mesmo tempo, se a gente trabalhar um marketing que é só um marketing de longo prazo, dificilmente a gente sobrevive no mercado. Então você precisa trabalhar coisas que vão trazer esse retorno de curto prazo para conseguir esse equilíbrio, né? Quase como se você estivesse ali trazendo o curto prazo para você ter fôlego para experimentos que demoram um pouco mais para se estabelecerem. E você está sempre trabalhando essas duas visões. Aí eu volto lá para a época, né, de produto, quando a gente está tentando equilibrar, né, discovery e delivery. Você tem um tempo ali no discovery, mas você tem que acostumar a equilibrar isso com delivery, senão você está o tempo todo só descobrindo e você não está entregando. Se você focar só na entrega, você também não está olhando para a estratégia maior e de longo prazo. Então tem várias similaridades que a gente vê, só que surgindo com palavras diferentes, né, com um vocabulário diferente, mas que a raiz do problema, a necessidade original, ela é muito parecida no final das contas, né? Muito bom, obrigada, Rafa. Oséias, a gente até falou um pouquinho no início, a gente falou, olha, eu não sei tanto assim da agilidade e tal. Eu falei, puxa, mas vai ser legal saber mais da sua experiência até trabalhando com a gente, que é uma coisa que a gente fala tanto, que a gente vive. Você percebe alguma diferença em trabalhar com a gente, por exemplo, e trabalhar com algum outro cliente? A parte do marketing, ela muda um pouco de figura, como ela funciona ou não? Olha, eu acho que o que mais muda nesse caso é o ponto de vista de organização e previsão das demandas, né? Normalmente você, no nosso checkpoint semanal, já chega assim, Oséias, eu tenho essa e essa e essa prioridade, que facilita muito o nosso trabalho, e eu devolvo, olha, Flor, a gente conseguiu na semana passada esses itens, né? Eu acredito que a diferença de trabalhar com um cliente organizado nesse ponto de vista é justamente que a gente consegue fazer o nosso tempo que a gente tem disponível para esse cliente dar mais resultado, porque a gente está sempre organizando as prioridades. Nem sempre a gente vai... Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando o cliente não tem muita maturidade, tudo é prioridade.
entende? Então tudo é pra ontem, tudo é prioridade, tudo tá atrasado, tudo tem que ser levantado. E eu acredito que um ponto que a K21 tem, na maturidade de vocês, inclusive, assim, eu posso falar assim, vocês são um dos melhores clientes que eu tenho aqui, não é pra puxar saco de ninguém não, mas eu acredito que esse ponto de estabelecer o que é prioridade para esses próximos, pelo menos 7 dias, é uma coisa que faz o nosso projeto fluir muito bem, sabe? Boa. Eu adoro ouvir, né? A gente falando que somos os melhores e tudo mais. Mas, gente, vocês perceberam que ele falou uma coisa muito foda aqui, que é da prioridade, que pra gente é o que a gente tanto fala sobre o foco no valor, qual que é a próxima coisa mais importante, o que a gente precisa fazer, e isso é uma forma que a gente tem que enxergar as coisas, não um framework, não é nada do tipo, né? A gente só tem essa mentalidade e passa a funcionar assim e percebe a diferença. Dani, você falou que veio de uma empresa grande, foi a primeira vez que você teve um contato ali com agilidade e tudo mais. Como que foi esse processo? O que você sentiu nesse momento? Se é que sentiu, às vezes foi uma coisa mais suave, né? Como que rolou? Sim, na verdade foi uma transição que trouxe um choque muito grande, mas principalmente pela mudança cultural, pela maneira de olhar para o negócio, a forma de olhar para o negócio, a forma de você conectar ações de marketing com o objetivo do negócio de verdade. Então, aqui dentro, né, dessa cultura K21 Marketing, é a primeira vez que eu vejo que o marketing, ele não é uma equipe à parte, fazendo aquele trabalho que todo mundo vê na frente da cortina, que é o trabalho bonito, o que sai na campanha, o que sai na rede social, aquilo que a gente chama de métrica de vaidade, que acontece muito no marketing, né? A gente sai um pouco desse universo da métrica de vaidade, de trabalhar pelo alcance, de trabalhar puramente pelo like, pelo view, e a gente começa a trabalhar pelo objetivo do negócio. Então, eu acho que isso é o que traz pra gente muito mais certeza, muito mais tranquilidade para tomar decisões, inclusive, sobre o que a gente descarta, sobre o que a gente faz. Poxa, a gente tem um orçamento, a gente tem um prazo que é curto, o que é que a gente vai priorizar dentro desse prazo curto e desse orçamento que a gente tem? É aquilo que gera o melhor resultado para o nosso negócio agora, ou o que vai gerar o maior impacto no menor prazo, né? No prazo mais curto. E essa é uma mentalidade que eu vejo trabalhando com todo mundo aqui dentro. Ela é uma mentalidade de equipe, né? E é muito bonito ver isso acontecendo no dia a dia, dentro da reunião de OKR, onde a gente define os objetivos e a gente traz isso para dentro do nosso dia a dia do marketing, para as nossas reuniões semanais, para as nossas discussões das menores para as maiores, entendendo que tudo aquilo que a gente faz tem que estar conectado com o propósito do negócio. Então isso muda completamente o trabalho do marketing, muda totalmente a qualidade das nossas discussões. Então acho que essa foi a maior transformação. Independente, né, desde quando eu saí lá do mercado tradicional, vim de rádio e TV, que é um mercado super tradicional, diferente, uma cultura mais rígida, tomada de decisão lenta, que foram, inclusive, empresas que sofreram muito com a digitalização, né? Então o mercado digitalizou e o marketing, obviamente, sentiu uma urgência gigante de mudar. Só que quando você tem urgência de mudar, mas você não sabe como fazer isso, o que acontece? Caos absoluto. E foi isso que a gente viveu, né, durante muito tempo dentro do marketing. E hoje a gente vive um momento onde a necessidade de mudança, ela continua sendo constante. Todo dia tem uma rede social nova, tem uma ferramenta nova, tem uma inteligência artificial nova. Mas o que a gente vai aderir hoje? Né? O que a gente vai trazer para dentro do marketing do nosso negócio? A gente vai entrar numa rede nova, a gente vai aderir uma ferramenta nova, porque sim ou porque não? E isso vai estar diretamente conectado com a estratégia do nosso negócio. Então acho que essa foi a maior mudança assim, de mentalidade, de comportamento que eu senti vindo de outras empresas para trabalhar aqui com uma mentalidade que é realmente ágil, sabe? Você falando, Dani, me lembrou um pouco de quando a gente foi fazer o lançamento do site da Nauer também, né? Que a gente começou, né? A K21 Consultoria se tornando a marca da Nauer, a gente pensando como que a gente faria o lançamento, e aí me veio uma coisa que no marketing sempre acontece, que a gente quer fazer a coisa mais impactante, bonita, incrível, né? Soltar fogos, assim, encantar as pessoas. Isso é natural, né? Toda vez que você trabalha com marketing, você não quer fazer um negócio simples, você quer fazer um negócio que vai chamar a atenção de todo mundo e vai ser incrível. Só que às vezes isso não é viável. Você tem restrição de prazo, você tem restrição de orçamento, você tem restrição de tecnologia. E aí
quando a gente foi fazer o site da Nauer, né, a gente pensou, sonhou várias ideias e logo em seguida a gente fez exatamente o mesmo trabalho de priorização que a gente faz todos os dias, né, que o Zéias comentou, e a gente falou, a gente vai lançar um site com uma página só. Eu lembro que quando a gente falou isso, eu lembro da cara da Dani na reunião. Ela falou, a gente vai lançar um site com uma página só. Eu vi que ela tava falando pra ela mesma, sabe? Não, a gente vai lançar um site com uma página só. E é isso. Tava internalizando. E aí a gente voltou a conversar assim, mas vai ser a melhor página que a gente consegue fazer. Vai ser incrível e tal. E quando a gente fez, a gente ficou muito orgulhoso daquele trabalho, né? E desde então, claro, muita coisa mudou. A gente foi fatiando, foi trazendo novas informações pra dentro do site. Hoje ele já é bem maior do que ele era lá no começo. Mas o ponto crucial, pra mim, é a capacidade de fatiar. Que muitas vezes a gente perde essa oportunidade em vários trabalhos de marketing que eu vejo por aí. Tanto por essa vontade de fazer a coisa mais incrível possível, e aí a gente acaba se empolgando e querendo fazer algo muito grande. Então voltar para o fatiamento sempre é uma coisa importante, né? Qual é aquele pedaço mais importante que vai gerar mais impacto para o negócio que eu consigo fazer agora com a maior qualidade possível? Ao mesmo tempo também, queria até que você comentasse um pouquinho disso também, Oséias, porque eu vejo muito no mercado, né, com outros parceiros, outras empresas que a gente já trabalhou, que às vezes a própria empresa, né, que está prestando um serviço de marketing, ela está acostumada a trabalhar assim. Então, por exemplo, a gente já teve muita dificuldade com fornecedores que não conseguiam conversar com a gente toda semana. Não, mas me dá aí a demanda que daqui um mês eu vou... Não, gente, a gente não trabalha assim. Toda semana a gente tá lá fatiando, vendo entrega e tal. E eu percebia que no mercado tem muita gente que não tá tão acostumada ou tão confortável em trabalhar desse jeito, né? De ter ali, a gente tem, reuniões semanais, às vezes da reunião semanal, 2 dias depois a gente já vê uma oportunidade diferente. Ao invés de esperar a reunião da semana que vem, a gente troca ideia para saber, poxa, dá para adaptar o plano aqui? Faz sentido? Vai trazer mais resultado? E esse contato constante que gera essa priorização constante, né? Esse alinhamento que é tão importante pra gente. Mas que, num geral, talvez até pelas reuniões não serem tão produtivas, em alguns outros casos, quando a gente não tá trabalhando com metodologias ágeis, né? As pessoas têm uma aversão, né? Tipo, nossa, vou ter reunião semanal com o cliente, meu Deus, o que vai ser esse negócio? Não quero, não, de jeito nenhum. E a gente consegue em 20 minutos, meia hora, resolver todo o nosso planejamento da semana sem muitas atribulações, né? Então também queria que você contasse um pouco dessa visão sua em relação a outras empresas que também fazem esse tipo de serviço que vocês fazem e os próprios clientes também, né? Outras relações que vocês têm por aí. Faz sentido essa questão? Faz muito sentido. Em alguns momentos eu tenho observado que até os clientes, quando eu estou em processo de prospecção, assim, do ponto de vista do meu negócio, quando eu estou em processo de prospecção, alguns clientes levemente torcem o nariz quando eu falo que a gente vai ter reunião semanal. E isso é estranho, porque parece que nem o cliente quer, né, ter essa reunião. Quando, na verdade, eu não faço isso porque é o meu processo, ou é porque eu gosto de conversar com o cliente. Eu faço isso porque nos meus dados eu notei que se eu falo com o cliente semanalmente, eu tenho uma chance muito baixa de cancelamento. Simplesmente porque a gente que trabalha com marketing, a gente tem uma certa hipocrisia, vamos dizer assim. A maioria das pessoas que trabalham com marketing se comunicam muito mal. Quando a gente está falando em relação interpessoal e também de prioridades e coisas do tipo. Então, eu já desisti de tentar fazer isso por e-mail, ou menos por WhatsApp. O WhatsApp aí sim que o negócio não roda mesmo, né? Então, realmente, existe muito um ponto de vista onde as pessoas evitam conversar, sabe? E isso é um desserviço, porque dá a entender que ao invés de priorizar o que é realmente importante, a gente consegue elencar isso através das ideias, das conversas, dá a entender que o nosso principal papel é simplesmente de execução. Eu quero te mandar um post, patrocina esse post. Eu preciso subir esse criativo, sobe esse criativo. Eu preciso de um e-mail,
me manda o texto para aprovar. Então eu tenho saído ultimamente de clientes que querem quantidade de entrega e tenho procurado principalmente clientes que, no meu caso, querem resultado, que são matrículas, né? Nós somos uma agência de marketing educacional. Então, o que a gente faz, na maioria das vezes, é para matricular alguém. Se essa pessoa não tem esse perfil, eu, na prospecção, inclusive, a minha SDR já está instruída a despriorizar esse lead. Porque já trabalha de um jeito que não funciona, né? Já entendeu como que tá rolando, e eu acho legal essa parada da comunicação, porque ela tá diretamente relacionada a algo que a gente fala muito quando fala sobre esse modelo de trabalho novo, olhar para agilidade, que é a transparência e a visibilidade. Você dá a visibilidade do que está acontecendo, do que está sendo feito, para poder aprender, para poder entender se é o que é prioridade e tudo mais. Então, acho que é um reflexo, né, dessa falta de comunicação. Acho que é um reflexo de talvez muito trauma aí ao longo do tempo, de coisas que não funcionaram, de resultados que não foram vistos, e acaba tendo um pouco desse comportamento. Por isso que mudar a forma como a gente trabalha faz toda a diferença. Mas vocês acham que vocês que já trabalharam numa perspectiva mais tradicional do marketing, que existe uma resistência a esse tipo de mudança, a trabalhar de uma forma diferente, olhar para as coisas de uma forma diferente, o trabalho, ou não, é só porque não chegou lá ainda, Flor. Não chegou lá, ainda vocês estão em outro lugar, então marketing não rola. Não, a galera realmente não tá afim, tem essa restrição, essa resistência. O que vocês observam aí com o que vocês já viveram? Eu acho que vai muito do que eu falei no início sobre a maturidade do cliente. Quando o cliente normalmente está ali, uma empresa pequena, eu atendo empresas com uma questão de faturamento que pode ser muito ampla, né? Tem empresas que faturam aí 1 milhão por ano, tem empresa que fatura 1 milhão por dia. Então, melhor, não no meu caso, né? Mas assim, no geral, né? Eu ainda não atendo pessoas que faturam 1 milhão por dia, mas tô querendo chegar lá. Mas o que a gente vê é que tem níveis de maturidade de tudo quanto é jeito. E de vez em quando você tem um cliente que não tá tão maduro, ele vai focar mais na questão da entrega. Eu quero 20 quantidades de posts, eu quero 40 reels no Instagram por mês e coisa do tipo. Ou então, eu tenho essa quantidade de dinheiro aqui, quanto de retorno você me garante que vai vir de cliente? Entendi. Cara, não tem como eu garantir isso, né? Eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que a maioria do mercado, quando você consegue explicar que o conceito de agilidade, na essência dele, é dar prioridade para o que precisa de prioridade, que no final é o que o cliente está querendo consumir de você, ou então aquilo que faz mais sentido para você entregar valor para o mercado, e se a pessoa realmente tem essa preocupação, aí as coisas fluem melhor. Porque com o tempo, a gente consegue sim converter um cliente que tem um foco na entrega para alguém que tem foco no resultado. E é um trabalho de educação mesmo. Isso tem que estar desde o começo alinhado. Na nossa apresentação de portfólio, a gente já tem alguns disclaimers. Por exemplo, o nosso resultado vai ser medido por números e não por postagens e coisas do tipo, porque realmente não é o que a gente quer, né? Não é o tipo de cliente que a gente quer. Acho que trazendo também um pouco dessa experiência, né, da dificuldade de muitas empresas entenderem, né, como é que esse resultado acontece. A gente vive um momento, né, que foi vendido uma ideia de que o marketing todo pode ser medido de uma forma muito simples, que é a medição por clique, né? Então, quando a gente saiu da mídia tradicional e veio para a mídia digital, vendeu-se essa magia de que era simples, de que era fácil e que tudo poderia ser medido de forma muito simples e muito rápida. Então, acho que acontece muito disso que o Oséias traz, né? Então, por exemplo, eu tenho esse dinheiro, eu quero esse resultado, me entrega aí daqui 1 mês e tchau, e faça aí o melhor que você puder com isso. E aí, na verdade, a gente aqui dentro de casa, né, que trabalha com isso todo dia, a gente sabe que fazer um bom trabalho de marketing e trazer resultado exige trabalho pra caramba. Então, você precisa realmente se dedicar, entender profundamente do negócio, independente de você ter inúmeras inteligências artificiais à sua disposição que te ajude, ainda assim, existe uma parte humana muito importante, onde a gente precisa se debruçar sobre o negócio, sobre o nosso público, sobre o nosso produto, entender como tudo
tudo isso se conecta e a melhor maneira da gente entregar isso lá fora, gerando valor real para o cliente, trazendo resultado para o negócio. Então, todas essas pontas têm que se conectar, e fazer isso tudo de uma forma bem feita é complexo, principalmente quando você tem prazo curto ou você tem orçamento curto, né? Então, não é magia, é um trabalho realmente complexo de ser feito, e a gente faz isso de uma forma muito interessante. Eu acho que é onde a gente consegue trazer os nossos principais insights, é quando, sim, a gente vai olhar para os dados, mas a gente olha para os dados de uma maneira não simplesmente a dizer qual foi o ROI, né? Qual foi o resultado disso no final? Mas se a gente não alcançou o resultado, o que é que a gente aprendeu com isso? Qual foi o aprendizado aqui com isso aqui que a gente fez? A gente experimentou por 30 dias e a gente aprendeu isso. O que a gente quer aprender nos próximos 30? O que a gente quer alcançar de resultado daqui a 3 meses? E a gente está sempre olhando ou para o resultado, ou para o aprendizado, ou qual vai ser o próximo teste de experimentação que a gente vai fazer, porque independente do resultado ter sido tão bom quanto a gente esperava ou não, a gente aprendeu alguma coisa. Mesmo que tenha dado errado, a gente aprendeu alguma coisa com isso. E aí, o que a gente faz agora? A gente testa uma coisa diferente? Ou a gente muda alguma coisa para melhorar? Então, ter essa mentalidade de experimentação, eu imagino que é o que faz com que a gente não fique tão apegado ou tão apavorado quando os números não batem, né? Quando eles não chegam na hora que a gente queria ou do jeito que a gente queria. E para isso é muito importante a gente ter essas discussões, que seja uma vez por semana, que seja a cada 15 dias, mas é muito importante discutir sobre o que está sendo feito, até porque visões diferentes trazem oportunidades diferentes de como a gente pode trabalhar, né? Boa, e esse ponto que você trouxe, Dani, do erro e do aprendizado, para mim, ele é crucial também, porque acho que tem um ponto no marketing que é você tá sempre vendendo, então dificilmente você quer vender que a coisa deu errado. Então a gente tá sempre buscando as boas notícias e a gente precisa ser muito realista de encarar as coisas que não funcionaram para conseguir aprender com elas. Isso se torna muitas vezes um tabu, né? Um tabu você falar que alguma coisa não deu resultado, principalmente a gente que tá lidando com dinheiro, né? Investimos tanto e a gente esperava esse retorno e não teve esse retorno. Só que se você não encara aquilo de uma forma pragmática e decide, poxa, então o que eu vou fazer a seguir? A única certeza é que você vai ou continuar gastando dinheiro à toa, que você vai continuar investindo numa coisa que não tá dando retorno, ou então que você perdeu uma grande oportunidade ali de aprender e mudar de rota para algum lugar, né? Porque você até pode falar, investir não deu certo, então eu vou cortar esse investimento. Mas o que você vai fazer depois, se você não aprendeu nada com aquilo que você experimentou, né? E hoje em dia, né, a gente na equipe aqui, a gente tem uma rotina de olhar para as métricas que eu sempre puxo, né, com o pessoal, que a gente fala o que foi a melhor notícia do mês passado. Hoje em dia a gente faz 15 dias, inclusive, né? Então, assim, quais foram as coisas que melhoraram nos últimos 15 dias? E quais foram as coisas que pioraram? Quais são as más notícias? O que deu ruim? Criar um ambiente onde a gente pode falar abertamente sobre isso. Gente, isso aqui, testei e deu errado. E a gente possa juntos decidir, poxa, vamos mudar então a direção? Vamos fazer outra coisa? É super importante, né? Porque senão você acaba tendo aquele lugar onde as pessoas têm medo de falar que alguma coisa deu errado, né? E aí, eu, por exemplo, em posição de liderança, o Zé também aí na sua equipe, né? Se as pessoas têm medo de dar as más notícias pra gente, ferrou, né? Como é que a gente vai saber como as coisas estão indo? Se quem tá lá na ponta, fazendo o negócio acontecer, aprendendo, vendo o que funcionou, o que não funcionou, não vai trazer pra gente o que funcionou, o que não funcionou pra gente decidir junto, a gente perde essa oportunidade. E aí, em várias organizações onde o marketing é cobrado por estar sempre encantando, o marketing é cobrado por estar sempre vendendo, a gente cria armadilhas dentro da própria empresa que ninguém quer saber o que o marketing está aprendendo, só querem saber se está vendendo ou não está vendendo. E aí, aonde a gente vai parar se a gente tem um cenário como esse, né? Dolorido. O que você falou me fez lembrar muito da teoria do cavalo morto. Já ouviu falar desse negócio? Não. É mais ou menos o seguinte, tem um cavalo morto na empresa, na mesa de reunião. E aí tem gente que tenta entender por que o cavalo morreu. Tem gente que simplesmente esconde e quer continuar a reunião e deixa o cavalo lá, entendendo, não tem problema. Tem casos em que as pessoas querem tentar reviver o cavalo e tem casos que as pessoas querem mudar o conceito de morto para falar que o cavalo não morreu. Esse
Esse daí. Nossa, esse pegou Esse é triste. na ferida de algumas coisas, de algumas pessoas. Mas aí, qual que é o problema nesse caso? E o que isso tem a ver com o que a Rafinha acabou de falar, né? Cara, muito do que a gente tem de problemas de marketing, a gente tem de dores em marketing, normalmente não fala só de marketing, fala também de produto, fala do fit da empresa. Então, se a gente está fazendo um esforço gigantesco para vender um produto que o público que você consegue atingir simplesmente não vê valor, é hora de mudar o produto e não hora de talvez pensar em mudar o marketing ou fazer um novo marketing ou então fazer uma mágica que o pessoal do marketing tem que fazer. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, tanto a parte de marketing, vendas e produto, porque interligar esses três, no caso, é o que faz a gente realmente ser ágil, porque se eu não souber o que está acontecendo em vendas, eu não tenho muito norte se eu estou fazendo certo a segmentação, se eu estou atingindo certas pessoas com approach. E se o pessoal de produto não colhe os feedbacks e não passa pra gente o que a gente tem que ajustar no marketing, pode ser que a gente tá anunciando um produto que nem existe mais, porque ele já mudou. E de vez em quando a gente não fica sabendo disso. É complexo, né? Eu até anotei, escrevi uma frase aqui, que acho que dá uma resumida boa, que é, no final das contas, a agilidade ela vai trazer uma visão sistêmica, que foi o que você acabou de falar, né? Eu consigo olhar para o sistema de forma completa e aí entender e me colocar, então, colocar o marketing como parte do negócio, parte da estratégia do negócio, né? Então, é uma sequência de coisinhas, mas a agilidade ela pode trazer isso. Mas eu queria falar de um negócio que é, para mim, gente, vou abrir o meu coração aqui com tudo, que eu tenho muita dificuldade. A gente falou muito sobre experimentação, sobre o foco no valor, no que a gente está entregando, né? No resultado que a gente está gerando de fato, no impacto. Como a gente mede essas coisas, meu povo? É muito difícil. Eu não sei se você que está ouvindo trabalha com product marketing, publicidade, enfim, bota aqui o nome que fizer mais sentido, mas eu acho que quando a gente fala sobre agilidade, a gente fala muito sobre a capacidade de medir o que está sendo feito para a gente poder aprender e melhorar continuamente. E eu percebo que isso é uma dificuldade muito grande dentro de marketing, cara. O que a gente mede, ou como a gente mede, justamente para não cair em cenários como a Dani falou, das métricas da vaidade, a gente fala muito sobre isso, métricas da vaidade. Como que é para vocês, assim, no dia a dia? É uma questão ou vocês conseguiram achar uma forma de entender o que é melhor ser medido, a forma como vai medir? Me contem um pouquinho da experiência de vocês com as métricas, tão temidas métricas. Legal, acho que eu posso falar um pouquinho aqui das métricas, né? Elas estão presentes em toda parte, né? Então, eu vejo métricas em todo lugar, sim. Então, o marketing, as ferramentas que nós temos hoje, elas nos oferecem um universo gigantesco de métricas para as quais nós podemos olhar. E aí, eu acho que a gente aqui do nosso lado precisa entender quais é que são as métricas importantes para nós, ou o que é que a gente está buscando ver. Porque se a gente for olhar para tudo, a gente fica mais confuso do que orientado. Então, esse inclusive é um trabalho que a gente faz aqui dentro e que eu acredito que nos ajuda muito, que é priorizar para onde nós queremos olhar, isso conectado com o resultado que nós queremos ter. Então, falando, por exemplo, de rede social. Então, nós vamos olhar para métricas específicas, né, que ali dentro fazem sentido com a nossa estratégia. Porém, eu acho que volto um pouquinho naquele ponto que eu comentei, que é essa armadilha de acreditar que tudo pode ser medido por clique, ou que tudo pode ser medido de uma forma muito rápida ou muito simples. E existe também uma subjetividade no marketing. Então, existem ações e estratégias que, como Rafinha também disse, são ações de longo prazo, são mais subjetivas e onde a gente vai conseguir compreender o impacto no negócio de uma forma mais subjetiva. E muitas vezes, nós é que vamos precisar encontrar a maneira de medir isso. E aí vai ser, por exemplo, a gente criar a nossa própria forma de medir, a gente criar a nossa própria pesquisa com o cliente, a gente entender que isso vai levar mais tempo para ser medido, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, para entender que impacto isso traz para o nosso negócio. Então, eu acredito que
o mais importante a gente vai precisar olhar para métricas semanalmente ou quinzenalmente, olhando principalmente para aquelas que são métricas de cliques, onde eu estou falando de venda, de alcance, de acessos ao nosso site, por exemplo, mas existem métricas, por exemplo, quando eu estou falando do impacto da nossa marca. Qual é o impacto da minha marca no mercado? E a gente vem para olhar para uma área que a gente chama de branding, né? Que é o quanto a nossa marca está sendo reconhecida, valorizada, lembrada pelo nosso público, e isso é um pouco mais subjetivo. Então a gente vai ter que buscar em outros lugares. Muitas vezes eu vou buscar lá no meu time de vendas quantos clientes a gente está recebendo de recomendação, ou muitas vezes eu vou olhar para convites que a gente recebe para participar de eventos ou de ações externas. Então a gente ter esse olhar um pouco mais amplo, de entender que nem tudo vai estar nas ferramentas, nem tudo vai estar lá na ferramenta da Meta ou lá no Google Analytics. A gente vai precisar buscar entender profundamente o nosso negócio e o que a gente está buscando de retorno, para a gente conseguir ter esse olhar atento e observar isso em outros lugares, entender que muitas vezes esse retorno vai demorar, mas que a gente consegue perceber ao longo do tempo, né? Então acho que é ter essa percepção afiada mesmo do negócio, sabe? Às vezes não vai estar ali bonitinha, redondinha, né? A gente vai ter que exatamente. Olhar, expandir de fato a visão para poder conseguir chegar e medir alguma coisa. Muito bom, muito bom. Bem, existe um termo chamado Direct Response, não sei se você já ouviu falar. É basicamente um formato onde você viu o anúncio e a pessoa, na informação do anúncio, mais o que tem ali dentro da página que ela é levada, ela já tem informação suficiente para comprar ou não. Normalmente, o Direct Response trabalha muito produtos onde o ticket é um pouco mais baixo, mas é claro, tem gente que também joga com ticket alto, mas eu estava vendo esses dias um vídeo sobre o Alex Hormozi, é um dos gurus de marketing que a gente tem lá para fora, e ele comentou que Seth Godin, Gary Vee, os outros caras, Ney Patel, os outros caras muito grandes assim, eles transitaram do Direct Response para branding. Ou seja, naquele tempo, no passado, eles vendiam produtinhos rápidos, ou então até produtos de um ticket um pouco maior, mas que já ia assim, numa esteira, num fluxo de vida muito mais curto, vamos dizer assim, mais rápido, para você fazer uma venda ou no calor do momento, ou uma venda que é racionalmente justificada, ou seja, tá um preço muito melhor do que o valor que eu tô comprando ali é muito maior do que o que eu tô pagando, né? Então, normalmente, isso tá mais próximo do Direct Response. Só que esses caras passaram para branding, e você vai notar que qualquer empresa trilionária, como Amazon, Apple, Microsoft, passaram para branding justamente porque branding no longo prazo, você cuidar de uma marca para fazer as pessoas terem empatia e desejo sobre aquela marca, ao longo prazo, um jogo de longo prazo, vai dar muito mais certo. E você não vê pessoas com mais de 3 anos em marketing trabalhando Direct Response, basicamente. É uma galera muito nova. Essa galera ainda não tem o tempo, vamos dizer assim, para entender o que o branding pode trazer para os negócios, para os produtos, para a vida dela. E aí, no último ponto, sobre essa questão sobre o que você está investindo para o futuro e o que você está investindo no presente, eu tive esses tempos a oportunidade de participar do nascimento de 2 marcas. Uma faculdade que não existia, passou a existir, e uma que ainda não conseguiu a ligação de faculdade, né, a autorização do MEC, mas ela já está fazendo seus cursos livres, e assim que conseguir a autorização, passa esses cursos livres para pós. Normalmente o lead é mais caro do que uma instituição de ensino das que eu já atendi, que tem mais de 60 anos. Normalmente o lead é muito mais caro. Nessas de 60 anos eu consigo um lead de 5 a 10 reais. Nesses casos de fontes novas, eu preciso de pelo menos uns 20 reais para conseguir um lead na média ali, se você equiparar o mesmo curso, tá? E o que eu consigo entender com isso? Que essas empresas mais antigas pagam mais em conta nos leads porque o lead já bate o olho naquele anúncio e ele reconhece algo que é familiar. Isso é força de brand. A empresa que não tem brand tem que investir do zero, então acaba que todo o resultado do tráfego pago que a gente trouxer para ela vai ser caro se você comparar com essa mesma empresa daqui a 10 anos, porque ela não tem aquele motor, aquela centelha que está girando na cabeça das pessoas para explicar que aquela marca
está associada a uma tecnologia, ou está associada a um nível de ensino, ou está associada a qualquer outra coisa que o branding vai associar a ela. Mas acho que essa é a parte mais difícil, assim, né? Porque a gente tá falando, eu fico me perguntando, né? Até com o espírito ágil dentro de mim. O que vai me dizer no menor espaço de tempo que eu tô indo pro caminho certo? Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque se eu tô trabalhando com alguma coisa que leva mais tempo para me dizer, me dar uma resposta, o que eu faço até esse lugar, no meio do caminho, né? Porque o caminho é longo. Como que a gente faz? E a gente também precisa falar do caixa, né? Exatamente, Rafinha. Isso me lembrou também o caso que aconteceu uns tempos atrás com a Nike, né? Que eles também pararam de investir em branding, né? Para focar em algumas questões que eram mais mensuradas mais facilmente, né? E isso depois de, se não me engano, foram 4 anos, levou a uma redução de 25 bilhões de valor de mercado da Nike. Né? Porque em 4 anos eles foram mudando todas as estratégias de marketing deles, saindo desse lugar de branding, focando muito mais no que trazia valor e retorno mais imediato, né? E o impacto que isso deu, mas de novo, né? Ao longo de 4 anos. Então, assim, talvez quem viu essa história começar nem estava mais na Nike quando essa história foi concluída, né? E chegaram à conclusão de que eles estavam num caminho distante. Então, esse equilíbrio mesmo, né? Entre o que a gente consegue medir, o que a gente consegue ver resultado imediato e aquilo que a gente faz por uma construção de marca, por uma presença, né? Por ser lembrado, por estar ali, precisa existir, né? Em algum momento. A gente tem que dar espaço para essas apostas também, né? Porque acho que quanto mais a gente se encanta com os números, mais a gente busca certezas, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, se dá para medir tudo, então eu consigo validar tudo, eu consigo saber o que causa A, B e C. E nem sempre a resposta vai ser tão direta assim, porque o comportamento de consumo das pessoas é multifatorial, inclusive por vários fatores que a gente não controla. Então, a gente precisa, sim, deixar um certo espaço para apostas, mas também é legal a gente estar ali de olho para qual é o meu apetite a risco. Então, dada o contexto da minha organização, dado o cenário que eu tô, dado o mercado no qual eu tô inserido, qual é o meu apetite a risco para eu fazer algumas apostas que eu não consigo ainda mensurar ou que eu não consigo ter certeza do retorno delas e, ao mesmo tempo, equilibrar com coisas que eu já sei que funcionam, que já trazem um retorno para dentro de casa, que já mantém, né, as engrenagens ali girando de forma saudável. Gente, olha, eu tenho que dizer que nós estamos nos encaminhando para o fim do episódio, mas se eu pudesse tentar resumir o que a gente falou muito sobre essa conexão da agilidade com o marketing, as pessoas às vezes têm uma ideia muito equivocada de que é algo complexo, que se eu não adoto um framework específico, se eu não faço com essa linguagem, Rafa até falou, a gente vê isso, mas a linguagem é diferente, se eu não faço com essa linguagem é porque eu não estou fazendo, a gente consegue trazer isso, vai gerar muito resultado, muitos resultados melhores, né? Então, falamos do fatiamento, como a gente consegue fatiar, entender as menores fatias, o foco no valor, né? O que é mais importante, a capacidade de priorizar, conseguir trazer visibilidade e transparência para o que é feito, para poder melhorar a comunicação e assim aprimorar a visão sistêmica da coisa e o impacto no negócio. Então, assim, eu não sei vocês, eu não estava esperando uma resposta no final, tem conexão ou não tem conexão, não era isso, mas conforme vocês foram falando, eu fui percebendo que às vezes a gente faz coisas e nem nota que está sendo ágil de certa maneira, né? Então, talvez meu convite aqui para quem está ouvindo, principalmente trabalha com marketing, mas qualquer outra atividade, porque isso se aplica a qualquer outra atividade, é perceber na forma como é trabalhada, como pensa, na mentalidade, e ver que a agilidade ela pode ser aplicada a muito mais do que a gente imagina, né? Tem uma infinidade, eu diria quase tudo, mas é que tudo é muita coisa, então eu vou ficar numa infinidade de coisas. E, enfim, obrigada por vocês terem trazido todos esses pontos de vista, foi muito legal poder conversar e ver essa aplicação na prática. E eu queria pedir para vocês deixarem um conselho, um recado
para quem está ouvindo, principalmente se está numa área que está focada em marketing ou tem uma interação maior e fica nessa dúvida, dá para ser ágil, não dá para ser ágil, o que vocês diriam para quem está ouvindo a gente? Talvez você seja ágil e não saiba. Leia sobre agilidade, vá no blog da K21, vou fazer um merchan aqui do meu cliente. Eu amei! Tá? Tem muita coisa boa e, pessoalmente, um dos itens que eu faço é tentar nortear as minhas prioridades de acordo com OKRs. E aí tem a Rafinha para falar disso. Muito bom. Olha só, já jogou pra mim aqui, né? Já tem a Rafinha. É isso, né? Vou agradecer aqui a citação. Acho que o OKR sim são uma forma da gente gerir resultados de uma forma saudável, inclusive conseguindo equilibrar, né, o nosso apetite a risco e trazer transparência, né? Então, acho que já é outro episódio, quem sabe, a gente falar de OKRs para cenários aí que não são, né, tão tradicionais em relação a produtos ou tecnologia, falar do marketing, jurídico, de outras áreas, assim, acho que pode ser legal a gente pensar. Isso é bom. Mas acho que tem um ponto interessante, né, da gente perceber que muito do que a gente falou aqui é sobre fazer o básico bem feito. Então, assim, melhorar a comunicação. Não é sobre reinventar a indústria de marketing, porque a gente não sabe que isso acontece, né? Mas são coisas primordiais ali do dia a dia, de detalhes que se a gente faz esses detalhes, a gente já tem resultados muito expressivos, né? Se a gente tem uma comunicação de qualidade, se a gente tem uma priorização constante, se a gente revisita essa priorização, se a gente trabalha em ciclos curtos, se a gente trabalha focado em gerar impacto, tudo isso já pode trazer um grande benefício, né? É claro que é sempre importante a gente se inspirar, olhar outras coisas, olhar, né, como outras pessoas estão fazendo e tá buscando essa evolução constante, afinal, melhoria contínua faz parte da agilidade. Mas muitas vezes, se você não sabe por onde começar, se você não sabe se vai ser para você ou não vai ser, você pegar o básico, você pegar o início das coisas, né? O que eu consigo mudar na minha priorização aqui? Será que eu consigo fazer priorizações com tempos menores, né? No sentido de ciclos menores, para eu estar revisitando as minhas prioridades e conseguindo adaptar melhor meu plano, né? Isso já vai trazer benefício. Será que eu consigo descartar as coisas que geram menos impacto para eu focar naquelas que realmente importam? Então isso já vai gerar muito benefício. Para mim é sobre escolher ali o básico bem feito primeiro, para que depois a gente consiga evoluir e trazer outras práticas e outras formas, né, de encarar isso, porque o básico da agilidade ele vai funcionar para a maioria, né, dos cenários e das organizações. Agora, se você tiver que responder, eu vou usar sprint, eu vou fazer Kanban, o que eu vou fazer? Aí começa a ser uma discussão um pouco mais aprofundada, mas que se você não faz o básico, não adianta você chegar lá. Então, o importante para mim é isso, né, a gente começar por onde já vai gerar mais impacto também nesse uso das práticas que melhor se adequam para a nossa realidade. Muito bom. Anotaram, gente? Espero que vocês tenham anotado. Se não, volta aí e dá play de novo. Dani, por favor, seu conselho, seu recado. Meu recado do coração fica para quem já está no marketing aí há muito tempo e buscando uma maneira de trabalhar melhor. E mesmo que sem querer, vai descobrir que isso é agilidade, né? Então, acho que uma das vou chamar de ferramenta, né? Uma das ferramentas ou técnicas mais legais que eu aprendi aqui na K21 Hour, acontece muito, né? No universo do marketing, é a gente experimentar algo. E aí você olha para o resultado daquilo e a partir daquele ponto muitas vezes você trava e você não sabe qual é o próximo passo. E aí? Beleza, experimentei, e agora para onde eu vou? Eu acho que é olhar para a trina sagrada de ou você encontra resultados ou aprendizados ou quais são os problemas que estão te impedindo de chegar lá. Então, se você chegou e o resultado já é bom, beleza, vamos aumentar aí, vamos continuar investindo nisso. Esse é o cenário perfeito. Mas beleza, e se o resultado não chegou, o que é que você faz? Você vai olhar para o que você aprendeu com isso. Foi bom ou foi ruim? Olhar para o aprendizado já é, inclusive, uma maneira de você entender qual é o próximo passo. E no final, muitas vezes, você vai identificar problemas, né? Então, o que é que está te impedindo de chegar aonde você quer chegar? E isso já vai te orientar para o próximo passo. Então, você sai dessa trava e consegue dar um passo a seguir. E aí, você vai estar trabalhando com agilidade, muitas vezes sem entender que é isso, mas o negócio vai fluir de forma mais simples, mais fácil, vai te dar argumentos, inclusive, para você defender o que você está fazendo e dizer, olha, eu vou fazer este próximo passo porque eu aprendi isso ou porque o problema é esse. Então, isso já te ajuda bastante. Gente,
Se isso daí tudo não foi uma aula, eu não sei o que foi. Alto nível, altíssimo nível. Altíssimo nível, altíssimo. Eu achei incrível isso, maravilhosa, Dani. E agradecer mais uma vez, gente, pela participação. Tem pouco tempo, a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo, mas vamos providenciar aí uma próxima. E queria pedir pra quem tá ouvindo a gente, o que rola aí com vocês? É normal? Tem esses mesmos problemas? Vocês estão vivendo agilidade? Estão com dificuldade de viver agilidade, de aplicar no dia a dia? Puxa, compartilha com a gente lá na nossa comunidade, no grupo do Telegram, nos comentários do Spotify, onde vocês acharem melhor. E é isso. A gente se vê na próxima. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.